que é igreja, de que forma? Eu voltei para essa casa, a casa dos meus pais, com 10 anos. Com 11 anos, entre esse período dos 10 aos 11, o meu pai ainda estava dentro de casa. Então eu via muita agressão, eu via muita... participei de muita situação assim, de ofensa, espancamento, agressão física, verbal. E o vilarejo que nós morávamos, ele era muito pobre. Ele não tinha energia elétrica, ele não tinha água encanada. Ele era um vilarejo à parte, assim. E dentro desse vilarejo, um pastor, que é um pastor hoje lá, estive no final de semana retrasado pregando lá em Santiago, e ele estava lá, para minha alegria, ele está vivo, a esposa dele, e ele entrou lá com uma congregação, alugaram um casebrezinho e fizeram uma congregação, e tinha um liquinho que era colocado no canto da sala, e ele dava culto ali. E aí, numa evangelização que eles estavam, eles encontraram a minha mãe. E aí perguntaram para minha mãe, observando aquele sofrimento dela, perguntaram se ela não gostaria de mudar de vida, ter um contexto diferente. E a minha mãe já estava naquela condição de cárcere espiritual, porque ela disse, e ela costumava dizer que ela tinha nascido para sofrer. E o pastor, com muito carinho, disse: não, Deus não fez ninguém para o sofrimento. É uma decisão que a pessoa toma, de querer sair desse sofrimento, se desligar dessa vida. E, enfim, ele fez um convite à minha mãe, e a minha mãe chegou na nossa casa. Na época, ela mandou nós lavar os pés e que nós iríamos na igreja à noite. E aí nós fomos naquele culto, e naquele culto a gente viu a mãe entregar a vida para Jesus. Que legal, que maravilha. E naquele culto o pastor disse algo muito importante que ficou muito gravado na nossa memória, que os filhos, ele perguntou: são seus filhos? Ela disse: sim, são os meus filhos. Ele disse: a senhora sabia que antes que qualquer um deles tivesse nascido, Deus já conhecia eles? Eles ainda vão ser motivo de muito orgulho para a senhora. E a minha mãe, desacreditada, não conhecia, ela: olha, é difícil, esse aqui eu doei e me devolveram. Esse outro aqui, ele toma cardenal todos os dias. Os meus filhos, não sei se é o que o senhor está dizendo. E o pastor disse: não, a senhora vai viver para ver isso. E a minha mãezinha está viva até os dias de hoje. Ela saiu daquele culto leve, ela saiu sorridente, ela saiu feliz. O meu pai encontrou ela na esquina, espancou, levou para dentro de casa. Ninguém se metia na época, ninguém se envolvia. E nós fugimos para casa da nossa avó e ficava aquele questionamento na cabeça. O meu irmão mais velho tinha 12, eu tinha 11, o outro tinha 10, o outro tinha 9. Aí fomos, de manhã cedo, nós fomos para a nossa casa, e lá nossa mãe estava com um semblante diferente. Tinha apanhado, estava com o rosto machucado, mas o semblante dela não era o mesmo que a gente via todos os dias. Aí passou a segunda, na terça-feira ela mandou nós ir lavar os pés, porque nós íamos na igreja de novo. Aí o meu irmão disse: não, pai, disse que se nós for na igreja ele vai matar todo mundo. O pai odiava, detestava os cristãos. E a minha mãe disse: olha, meu filho,
A mãe nunca sentiu, nunca tinha sentido o que a mãe sentiu lá dentro da igreja do estranho. E não é o seu pai me agredindo, me batendo, me matando, que ele vai conseguir tirar de dentro do meu coração o que eu senti. Que dia é hoje? Hoje é terça. Você notou o seu irmão? O que tem? Como que ele tá? Ué, tá normal. Pois é, mas a mãe não deu gardenal para ele ontem, a mãe não deu hoje, e ele tá normal. Isso significa que o Deus dos crentes curou o teu irmão, meu filho. E realmente, nunca mais meu irmão precisou tomar gardenal. Hoje tem 2 faculdades, tem a família, tem um casal de filhos, tem funcionário público, já foi vereador do município. Então, História, hein? Então se cumpriu, mas levou 34 anos. Levou 34 anos para a mãe realizar o sonho que ela tinha desde o dia que ela se converteu. Ela sempre disse: um dia eu quero encontrar, eu quero reunir os 6 filhos em volta da minha mesa. E na época ela não tinha nem mesa. E hoje, graças a Deus, ela, 34 anos depois, faz alguns anos já que a gente se reúne todos lá, mas 34 anos depois nós fomos encontrar o último irmão que tinha sido doado. E hoje mora em Minas Gerais. Ele é casado, tem 3 filhos. E os demais irmãos, o outro, no caso, que a gente encontrou antes, quem encontrou foi eu, e foi um negócio bem descontraído, assim, porque eu fui a Santiago visitar minha mãe e ele tinha ido visitar a família dele também, ele já era adulto e tal. Eu tô andando de carro na rua assim, eu olhei pra ele e parei o carro e disse: aquele ali é meu irmão. Olha aí. Eu parei o carro no meio da rua, coloquei ele pra dentro. Depois de tantos anos conseguiu. Eu nem conhecia ele. Porque eu fui doado lá no hospital, a família me levou. Quando eu voltei pra casa, ele já não estava mais também, porque ele também foi doado lá no berço. É meu irmão. E coloquei ele pra dentro e levei ele lá na casa da minha mãe. E como você não vai dizer isso pro outro? Tu é meu irmão, cara. Entra aí que nós vamos tirar a prova. Ele muito humilde, muito simples. Ele entrou no carro. Então, dali pra frente nós nunca mais perdemos contato. E hoje a gente tem, agora fazem 3 anos que Jesus recolheu um dos meus irmãos. E dia 29 de junho ele fez 40 anos. 17 de julho Jesus recolheu ele. Era um obreiro da igreja, morava lá no Paraná. Então a gente se espalhou. Os 6. Um morava em Cascavel, o outro morava em Capanema, o outro ficou morando em Santiago, eu morando em Canoas, o outro morando em Marau e o outro morando em Minas Gerais. Aí quando a gente encontrou o de Minas Gerais, eu fui na casa dele primeiro, eu fui lá, eu fiquei 10 dias lá em Belo Horizonte pregando nas igrejas lá e aproveitei e fui lá na casa dele. Cheguei lá no dia do aniversário dele, não sabia, cheguei lá como presente. Contei toda a história para ele, ele não sabia que ele tinha outra família, para ele era filho único lá do casal. O senhor ainda estava vivo, era um senhor já bem de idade, e ele realmente falou e disse para o meu irmão: não, sua mãe não podia ter filhos e tal, e nós íamos embora para Minas Gerais porque o teu pai, ele ia lá e chantageava para me dar dinheiro para ele, para bebida, senão ele contaria para ti que era teu pai.
isso iria entristecer o coração da tua mãe. Então, dali pra frente também. Daí depois, o outro meu irmão estava vivo ainda. Aí nós os 5, aqui no estado do Rio Grande do Sul, embarcamos no aeroporto, fomos a Belo Horizonte, alugamos um carro e fomos lá na casa dele. Ficamos uma semana daí com ele. Depois ele veio aqui, foi lá na mãe, e aí foi notícia lá em Santiago, no jornal. Foi notícia, hein? Foi notícia e a notícia era 34 anos depois, Deus realiza o sonho de uma mãe. Ah, que olha só. E aí tem uma foto de todos nós juntos. Que maravilha, né? A mãe e os 6 filhos. Essa história é Aí- para poucos.